Eu compreendi ao longo dos anos que a consciência e o estilo de vida de uma pessoa têm um impacto profundo sobre sua saúde e que não existe um gene específico que determine de forma absoluta quem eu sou ou o que irá acontecer comigo. Pesquisadores analisaram câncer em meditadores e observaram 2 genes relacionados à inflamação. Essas pessoas meditaram por 8 horas e, ao final, os genes haviam mudado seu funcionamento. Isso quebrou uma programação mental antiga, aquela que dizia que os genes eram concretos, imutáveis, condenados a serem sempre os mesmos. A vida inteira me ensinaram que esses são os seus genes, esta é a sua vida, mas isso não é verdade. Hoje sei que tenho controle sobre isso, assim como qualquer pessoa tem. A questão central é simples. Estou vivendo em harmonia com o meu poder ou abdiquei dele? Essa é uma pergunta que eu precisei encarar profundamente. Fui condicionado, como todos nós, por aquilo que está nos livros didáticos e ainda está. Aprendi que a informação flui do DNA para o RNA e para as proteínas, sempre reforçando a primazia do DNA. Só que deixaram coisas importantes de fora, especialmente o papel das proteínas na membrana da célula. São elas que determinam se um gene pode ser ativado ou não. E, mais importante ainda, essas proteínas não tomam decisões sozinhas. É o ambiente que as leva a mudar. Então comecei a questionar como isso realmente funciona. A resposta está na primazia do ambiente. O comportamento das minhas células é sempre resultado de 2 elementos: sinal mais proteína. Os sinais vêm do ambiente e esses sinais é que controlam a minha biologia. E aqui está o ponto em que tudo fica fascinante. Segundo a física newtoniana, a visão com a qual fui criado, o universo é dividido entre matéria e energia. E energia não afeta a matéria. Como eu seria um organismo de matéria, a única forma de mudar minha biologia seria mudando a matéria, por isso a indústria de drogas, por isso o foco em intervenções químicas. Isso significa que matéria sem campo não tem estrutura, matéria mais campo forma. E aqui entra uma citação essencial de Einstein: o campo é a única agência governante da matéria, é o campo que molda a forma. E como eu gero um campo humano, uma emissão energética constante, minha vida é moldada por essa energia que eu mesmo emito. Eu influencio campos ao meu redor e sou influenciado por eles. Eu moldo a matéria. Eu crio a minha vida. Esse é um princípio fundamental da física quântica, a ciência mais testada e comprovada do planeta. Uma ressonância magnética, por exemplo, não tira fotos de fótons, ela lê energia. Cada parte do meu corpo tem um campo energético específico que revela sua forma. O que aparece na imagem não é matéria, mas padrões energéticos. A física quântica, sendo a ciência mais precisa que existe, chega a um princípio inegociável: a consciência cria experiências de vida. Max Planck afirmou que toda matéria existe apenas por causa de uma força e que por trás dessa força existe uma mente consciente e inteligente. A matriz da matéria é mental. Sir James Jeans também disse que o universo se parece muito mais com um grande pensamento do que com uma máquina. A mente não é um intruso na matéria, ela é a criadora e governante dela. Mas essa visão ruiu com a chegada da mecânica quântica. Em 1927, o mundo científico mudou. A mecânica quântica revelou que a matéria, na verdade, é uma ilusão. Tudo é energia. Aquilo que eu chamava de físico, aquilo que eu acreditava poder tocar, não passava de luz refletida em padrões de energia. Se eu vejo uma mesa, se encosto em uma pessoa, se enxergo um objeto, nada disso é sólido como foi ensinado. A energia é invisível, mas é dela que tudo é feito. Só posso ver porque partículas de luz refletem essa energia. Eu não vejo a essência do que existe. Eu vejo o reflexo da luz. A energia é invisível, mas é dela que tudo é feito. Só posso ver porque partículas de luz refletem essa energia. Eu não vejo a essência do que existe, eu vejo o reflexo da luz. Isso me levou a revisitar a definição antiga de átomo. A palavra vem do grego e significa indivisível, acreditando-se que era o menor bloco do universo. Até o final do século XIX, ensinava-se que átomos eram pequenas partículas. Mas quando começaram a bombardear átomos com feixes de luz, perceberam que algo estranho acontecia, a luz era desviada, havia algo ali. Surgiu então um modelo de átomo com núcleo e elétrons orbitando ao redor menos um mini-sistema solar. Só que ao avançar os experimentos perceberam que quando examinavam partículas menores, como prótons, não encontravam nada físico dentro delas. Um próton é um vórtice de energia. Como um tornado, não é feito de matéria, mas de movimento energético. Se eu sou feito de átomos e átomos são energia, então eu sou energia.
Einstein dizia que matéria é apenas uma ilusão, embora muito persistente. A ciência quântica confirmou isso. A visão newtoniana de átomos como pequenas bolinhas é incorreta. Átomos são ondulações em um campo energético, vibrações, interferências. Não existe contato físico entre coisas. O que existe são padrões de energia interagindo entre si. Esses padrões formam aquilo que chamamos de estrutura. Esse campo energético invisível, o campo, é o que molda tudo. Para entender isso melhor, eu fiz um experimento simples. Peguei uma folha de papel e espalhei limalha de ferro sobre ela. As limalhas ficaram distribuídas de forma aleatória. Depois coloquei um ímã embaixo do papel e espalhei as limalhas novamente. Instantaneamente, elas formaram um padrão perfeito, refletindo o campo magnético invisível. O padrão não veio das limalhas, mas do campo. Esse princípio vale tanto para a limalha de ferro quanto para as células tumorais. Um tumor não surge a partir das células por si mesmas, ele surge do campo que influencia essas células. Quando alguém entra em remissão, essa pessoa alterou o campo que moldava sua biologia. A revista Nature, a mais prestigiada revista científica do mundo, publicou a conclusão de que o universo é imaterial, mental e espiritual. Matéria é uma ilusão moldada por características mentais e espirituais. Se eu mudo essas características, muda a estrutura da minha vida. Eu sou um criador, não uma vítima, exceto quando acredito que sou uma vítima. Tudo volta à consciência. E é por isso que eu compreendi, se eu mudo minha consciência, meu mundo muda automaticamente. Eu já fiz isso antes e é por isso que estou aqui agora. Mudei minha mente, mudei minha consciência e minha realidade mudou. Mas também precisei entender de onde vinham os sinais que controlam meu corpo. Descobri que, na visão newtoniana, eu tentava mudar matéria com matéria usando drogas, intervenções químicas, remédios. Mas a física quântica mostra que todo o controle está na energia. A respiração é uma ferramenta poderosa, o foco aberto, o espaço percebido, o silêncio interno, tudo isso me permite ir além da mente analítica e acessar o subconsciente, onde posso reescrever meu programa interno.